Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar esse tempo diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem propósitos para essa noite, tem propósitos para cada semente que será lançada. Cada coração vai receber, Deus, da Tua palavra, da Tua semente. E nós clamamos para que o crescimento venha do Senhor, para que a frutificação venha do Senhor, que cada um saia daqui, Deus, frutificando e mostrando ao mundo, mostrando aos perdidos o Teu Evangelho, a Tua palavra, que nós sejamos evangelhos, cartas vivas do Senhor. Pai, para isso estamos aqui, para aprender, para nos fortificar no Senhor, a fim de andarmos como cartas vivas nessa terra, Senhor. Ajuda-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abre comigo a palavra de Deus, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler o versículo 5. Eu estou na Almeida Revista e Atualizada. Ela tem uma linguagem um pouco mais rebuscada. Depois eu vou ler o mesmo versículo na linguagem de hoje, que talvez fique mais fácil o entendimento. Então, capítulo 13 do segundo Epístola aos Coríntios, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Na linguagem de hoje diz assim: examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Queridos, eu brinquei hoje de manhã que toda vez que eu peço para Deus dar uma palavra de amor, de abraço, Deus me dá uma palavra de confronto, irmãos. Mas é porque Ele nos ama e o Pai, Ele corrige, ele guia os filhos a quem ama, amém? Então, pelo versículo, você já viu que hoje, assim, Deus vai falar com a gente com amor, mas nos confrontando. Esteja pronto para isso. É interessante que aqui na versão revista atualizada há uma questão, há uma pergunta, mas é uma pergunta retórica, é uma pergunta que está aqui já como uma resposta, né? Porque ele fala assim: ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Do tipo, Jesus Cristo está em você, né? É o que a nova linguagem diz. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês. Né? E ele fala para nós examinarmos a nós mesmos para descobrir se estamos firmes na fé. Se Paulo está falando para a igreja se examinar, fazer uma análise para ver se está firme na fé, é porque há a possibilidade de não estarmos, amém? Existe a possibilidade de você estar sentado aqui nessa cadeira, nessa noite, e não estar firme na fé, como havia possibilidade lá em Corinto. Então ele está falando, ele está exortando a igreja a fazer uma análise. Mas para que a gente possa entender o que Paulo está dizendo, é preciso a gente entender alguns pontos nesse versículo. O primeiro é algo muito simples, né? Veja se está firme na fé. Queridos, o que é fé? O que é fé? Se eu abrir o microfone aqui, provavelmente alguém vai levantar a mão e vai citar Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção, o firme fundamento das coisas que não se veem. E está correto, irmãos. A fé é justamente isso, a fé é mesmo, é esperar aquilo que não se vê, ter certeza daquilo que não se vê. Mas para o contexto que Paulo está pregando, esse significado, ele é um pouco limitado.
Porque ter a certeza de algo que se espera, muita gente não conhece a Cristo e tem a certeza de algo que se espera. Eu dei um exemplo hoje de manhã, e talvez seja o mais emblemático, que é o próprio ateu. Aquele que não crê em Deus, ele tem a certeza daquilo que ele espera que seja verdade, de que Deus não existe, de que não há um Criador, de que o universo foi criado numa explosão, que nunca ninguém soube quem que apertou o gatilho. Mas para ele é a certeza daquilo que ele espera. Para ele, você e eu viemos de uma ameba. E está muito tranquilo para ele entender que toda a perfeição da natureza e do ser humano veio de um ser unicelular, de algo que não faz sentido. Então eu brincava com os meus colegas de trabalho, porque eles se diziam ateus, e eles me chamavam de fanático, de louco, como a palavra diz que eles nos chamariam, e eu falava, louco é você, porque é mais fácil ter fé de que existe um Criador que criou algo perfeito, um Criador perfeito que criou por amor algo perfeito, do que você acreditar que do nada você é perfeito desse jeito, seu filho nasceu perfeito, sem nenhum detalhe. Então, a fé não é simplesmente algo que se espera, nesse contexto que Paulo está falando. A fé aqui, que Paulo fala aos Coríntios, ele está falando de uma fé específica. Ele está falando da fé em Cristo. A fé em uma pessoa. A fé numa obra. Fé na obra redentora de Cristo. A fé em acreditarmos que Cristo veio até esta terra morrer por mim e por você, para que nós fôssemos transportados para um reino de amor. É a fé que vai nos ajudar a crer que este evangelho tem direitos, mas também nos traz deveres como cristãos. É isso que Paulo está falando aos Coríntios. Veja se você está firme nessa crença. Veja se você realmente está firme no evangelho que é pregado, naquilo que Jesus falou. Até agora estamos juntos? Paulo está chamando os coríntios a fazer um exame se eles estão firmes naquilo que eles creem em relação a Jesus. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele diz: ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Irmãos, como que eu sei que Cristo está em mim? Como que você sabe que Cristo está em você? É pelo calafrio? É pelo... É desse jeito? É porque você sentiu um arrepio na hora que você estava orando? Como que você sabe de fato que Cristo habita em você? Ou não sabeis que Cristo habita em vós? Eu dei um exemplo hoje de manhã que é muito legal, porque, irmãos, pensa num cara que é analfabeto em natureza, sou eu, queridos. O que eu conheço de natureza é o que meus filhos conhecem. Então, às vezes eu estou com o pastor Marcelo, e ele para e olha assim e fala assim: olha lá uma tesourinha. Olha o sabiá, olha que bonito um bem-te-vi. Eu olho e falo, nossa, olha só o pintacilgo, o pardal. Olha, e eu para mim olha lá o passarinho, olha o outro passarinho, olha o outro passarinho. Eu não sei, irmãos. Meu sogro é a mesma coisa, ele deve estar nos assistindo. Mesma coisa, com peixe. O tambaqui, o cação, para mim é tudo peixe, baleia e tubarão. E cavalo marinho, que é um pouco diferente. Mas o resto, tudo peixe. A árvore é a mesma coisa, a macieira, olha lá a pitangueira, olha lá a moreira. Olha a árvore e sabe o que é, irmãos, para mim é tudo árvore. Tudo árvore, mas quando eu olho a fruta aí eu sei, irmão. Eu sei o que é uma manga, eu sei o que é uma melancia, eu sei o que é o morango. Eu olho, eu sei o fruto.
Como eu sei que Cristo habita em mim? Pelo fruto. João 5 vai dizer, 15, João 15, diz, Jesus dizendo, eu sou a videira e vós sois o ramo. Aquele que permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o fruto é o que vai dizer se Cristo está em você, ou não sabeis que Cristo está em você. Você sabe que Cristo está em você? Como tem sido o fruto? Porque o fruto, querido, você não precisa fazer força para dar. A macieira não chega na hora, não é dar luz, ela não dá luz a uma manga, a mangueira. Tem que fazer força, trabalho de parto. O fruto nasce, no tempo certo nasce. A pergunta é, qual fruto você tem dado? Porque se você tem dado um fruto que não é o fruto do Espírito, provavelmente você está sendo alimentado por algo que não é vindo do Espírito. E eu sei que talvez seja mais do mesmo a gente tocar e a gente ler, mas eu queria, nunca é demais a gente abrir em Gálatas 5, 22. Vamos ler qual é o fruto do Espírito. Abre lá comigo. Gálatas 5. Um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. Gálatas 5, versículo 22. Eu vou ler rapidamente. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou não sabeis que Cristo habita em vós? Qual é o fruto que tem saído da sua vida, querida? Vamos começar pelo mais fácil. Domínio próprio. Como é que está o domínio próprio? Tem se dominado? Paciência, longanimidade. Como é que está a sua longanimidade com o seu marido? Com seus filhos? Querido, fruto, isso sai natural. Deve sair natural. Lembre-se, aquele que permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Sem Jesus a gente não consegue, está claro. Ele está falando, sem mim não consegue. Não adianta você querer ser bonzinho com a sua esposa. Você não consegue. Se você não estiver ligado em Jesus, não consegue. Então, queridos, a pergunta é, qual fruto você tem visto na sua vida? E a resposta a essa pergunta vai te dizer, Cristo está em você? Cristo está sendo formado em você? Amém? Estamos firmes na fé? Examinai-vos. Se examine a si mesmo, você está firme na fé? Cristo habita em você ou você já nem sabe? O que Paulo diz é muito forte. Se você não sabe, é porque já errou completamente. Se você não sabe distinguir que o que você faz não vem do Espírito, aí é o que ele fala na versão linguagem de hoje, diz, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Porque a gente sabe quando a gente erra, o Espírito nos adverte. Eu quero te perguntar, você tem dado frutos? Alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio? E talvez a resposta seja sim, eu estou. E eu vou te falar, parabéns. Parabéns, você é um cristão, merece o selo de cristão genuíno. Parabéns, mas eu tenho uma notícia para te dar. O fato de você estar frutificando, estar bem, estar firme na fé, não te exime, não te livra de problemas,
não te livra de dificuldades, de obstáculos. E nessa noite eu fiz tudo isso como uma introdução para que a gente possa caminhar e entender um pouco, usando a vida de um personagem bíblico que eu amo, mas entender um pouco o que Deus tem para nós. E muitas vezes, por que determinadas situações ocorrem conosco, que estamos firmes na fé. Para isso eu quero que você abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 22. O contexto dessa passagem é, logo após a última ceia, Jesus está indo para o Getsemane lá para ser preso e levado para ser crucificado. E no versículo 31 do capítulo 22, Jesus olha para Pedro, o seu discípulo, né? E diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quero parar por aí. Jesus, em outras palavras, chegou para Pedro e falou assim: Pedrão, o negócio é o seguinte, ó. Satanás está querendo te peneirar. O que é peneirar? Pensa numa peneira. Pensa que você está peneirando alguma coisa. Você tem pelo menos duas substâncias em cima da peneira. Uma vai passar e a outra vai ficar. Amém? Jesus está falando, Satanás quer te peneirar. Ele quer arrancar algo de você. Mas eu orei para que a sua fé permaneça. Você acha que Satanás está querendo arrancar o que de Pedro? A fé. Jesus orou para que a fé não passasse, para que a fé permanecesse. Satanás queria peneirar Pedro, e eu quero te dizer, o seu inimigo, ele quer tirar a sua fé, a gente vai chegar lá. Mas o ponto importante aqui, queridos, é a gente entender que Jesus não falou para Satanás: não, eu não te deixo peneirar, porque ele é meu escolhido. Satanás, você não chega perto do meu ungido. A única coisa que Jesus falou para Pedro foi: ele te pediu para te peneirar, mas eu estou orando, eu orei para que a sua fé, aqui ó, eu orei para que a tua fé não desfaleça enquanto você é peneirado, mas você vai ser peneirado. Isso tem que trazer algo para nós, queridos, de entendermos que há um processo em que Deus permite que muitas vezes algo nos aconteça, mas que Deus não perde o controle. Você entende que Jesus está falando: eu vou deixar, Pedro, é importante para você. Jesus está falando: Pedro, eu vou deixar você ser peneirado, mas eu orei para que a sua fé não desfaleça. Eu quero te dizer algo, queridos, nessa noite. Talvez você esteja passando por uma peneira e você não esteja entendendo, mas eu quero te dar uma boa notícia: alguém está do lado do Pai. O grande sumo sacerdote está intercedendo por você, para que a sua fé não desfaleça. Você crê nisso? E ele fala para Pedro que ele está orando, então Jesus permitiu. Acontece que muitas vezes nós não entendemos, porque nós olhamos para essa terra, porque nós olhamos para a nossa vida, e muitas vezes nós achamos que Deus pode ser um Deus sádico, queridos, que está brincando, está jogando com Satanás, um jogo de xadrez, e nós somos a peça. Já ouvi isso.
que nós somos peças de um jogo de xadrez entre Deus e Satanás. Mas eu quero te dizer, Deus te ama, Deus nos ama, Ele jamais vai brincar com a sua vida. Jamais. Tudo que Ele faz tem um propósito, tudo que Ele permite tem um propósito. Está aí a vida de Jó. Vocês conhecem a história de Jó? Alguém que foi peneirado. Mas porque Deus amava muito a Jó. Então Deus às vezes permite que passemos por provações para que nós sejamos aprovados. Não perca a oportunidade de sair mais forte de uma provação. O Espírito Santo levou Jesus para ser provado naquele deserto. Foi Ele que levou. Para quê? Para que Jesus foi ao deserto? Para ser aprovado naquela prova, querido. Jesus, Senhor, nos prova para que sejamos aprovados. Ele não tem prazer na reprovação dos seus filhos. Ele quer te aprovar, mas isso não depende somente dele. Jesus foi aprovado porque fez a parte dele, porque conhecia a palavra, porque soube rebater com a própria palavra a Satanás. E a palavra diz que Satanás saiu e ia voltar num tempo oportuno mais uma vez para tentar Jesus. E a palavra diz que Jesus foi tentado e provado em todas as situações. Então, queridos, assim, a provação vem, e a provação Deus permite. Mas a palavra também diz que junto com a provação, junto com a tentação, Ele provê o livramento. Nós não temos desculpas, não temos. A palavra diz que Deus não pode ser tentado por ninguém, e nem Ele mesmo tenta alguém. Muito pelo contrário, eu e você somos tentados pela nossa própria cobiça, pela concupiscência. Então, irmãos, pense na prova, na tentação. E quando eu falo tentação, existe a prova, uma enfermidade, um desemprego, uma dificuldade financeira. Tudo isso é provação. E eu sei que é difícil falar com a igreja, eu sei que é difícil falar às vezes com as pessoas que estão nos ouvindo, mas nós precisamos entender que às vezes há crianças cristãs que morrem. A gente precisa entender que às vezes pastores com a minha idade sofrem infarto e morrem. Isso não pode ser algo que vá tirar a nossa fé, como se Deus não estivesse cuidando, como se Deus não amasse aquela família, como se Deus não cuidasse daquela família. Não, gente, nós precisamos entender que a obra de Cristo naquela cruz tem muito mais a ver com a eternidade do que com essa vida. Tem muito mais a ver. Irmãos, pensa comigo, se eu vou para um país, sei lá, eu vou falar Estados Unidos porque todo mundo fala Estados Unidos como se lá fosse maravilhoso, né? Enfim, eu vou para os Estados Unidos, estou eu sozinho lá, e eu estou vendo a minha família aqui no Brasil, na dificuldade, e eu no bem bom, eu lá, e o que vocês acham que eu vou querer no meu coração? Eu quero ter eles comigo. Você acha que Jesus quer você aqui ou lá? A gente tem que tirar essa coisa da cabeça de que Deus quer que a gente seja perfeito, maravilhoso, sem doença, sem nada aqui. Jesus não te fez para cá, você não é cidadão dessa terra. Você é cidadão do céu e Ele te quer lá junto com Ele. Se você está aqui, eu sempre falo, se você está aqui, você tem um propósito para o reino e não é para você. O seu propósito não é ganhar 1 milhão e viver uma aposentadoria tranquila. Deus não te fez para isso. Se fosse para você ser salvo, você se convertia e morria e ia para o céu. E acabou. Você tem um propósito nessa terra. E eu estou falando isso, não sei porquê, Deus sabe. Amém? Então o que eu quero te dizer, Jesus está preocupado muito mais com a sua vida eterna do que com essa terra. Nós é que nos preocupamos muito com aqui. E a fé é uma fé que precisa ser aprovada. Foi assim com Abraão. Se nós lermos
os heróis da fé, você vai ver que a fé sempre esteve muito mais ligada a obedecer e entregar do que a receber. E nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso também. A fé serve para a nossa caminhada. Nós, quando conhecemos a Cristo e começamos uma caminhada, a palavra fala de uma carreira. E essa fé é o que vai nos levar nessa carreira. E aí, voltando a falar do nosso inimigo, o diabo, ele sabe, queridos, ele sabe que se ele peneirar você e ele arrancar de você a sua fé, não há como você agradar a Deus. Não há como. A palavra nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é só impossível agradar a Deus, não há ligação. A fé é o contato, é o cabo que liga, é o Wi-Fi, a ligação direta entre nós e Deus. Se você ora a Deus, é porque você tem fé de que Ele te ouve. Se você não tem fé, você não vai orar. Então a fé, sem fé não existe Deus, vamos dizer assim. Concordam comigo? Vocês estão comigo? A fé é o que liga a nossa vida, o nosso espírito a Deus, e o diabo sabe disso. O diabo sabe que se eliminar a sua fé, ele tem meio caminho andado, ou mais de meio caminho andado, para te frustrar. E é nisso que ele trabalha. E muitas vezes, querida, ele usa a própria igreja, ele usa próprios pastores, líderes, para minar a nossa fé. Ah, mas como que fazem isso? Queridos, quando desvirtuamos a fé, nós mudamos o caráter dela. É o que eu estou te falando. A nossa fé, a fé bíblica, sempre está ligado à entrega. Vê Abraão quando entregou Isaac. Quando Deus chamou e falou assim, Abraão, vá para a terra que eu estou te mostrando. Abraão largou tudo que ele tinha, ele não sabia para onde ia. Depois você lê lá Hebreus 11. Ele abriu mão daquilo que ele tinha, entregou a vida dele. Por quê? Porque creu. A fé tem a ver com entrega, renúncia e obediência, e não tem a ver com receber. E quando eu falo que muitas vezes a igreja não a igreja em si, mas alguns ensinamentos nos dizem que a fé serve para que eu seja curado, a fé serve para que eu prospere, a fé serve para que eu não passe nada de ruim. Então eu vou orar, eu vou profetizar, eu vou declarar, eu vou ordenar, porque eu posso todas as coisas. Mas a fé não tem servido para eu entregar. Eu falei hoje de manhã e Deus está me incomodando. Muitas vezes eu larguei meu emprego, queridos, eu larguei uma carreira. E muitas pessoas olham para mim e falam assim, nossa, que fé, eu não teria essa fé. Eu não seria capaz de fazer o que você fez. E com todo amor eu vou falar, você deveria ter. Porque o coração tem que ser o mesmo. Eu larguei porque Deus me pediu. Se Deus te pedir, queridos, você precisa largar. Ou não sabeis que Cristo habita em vós? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se Deus te pedir para sair do seu emprego e fazer tal coisa, você tem que obedecer. Essa é a fé, é a renúncia, é a entrega. É para isso que Deus nos fez, é para isso que Deus nos deu fé. Então o diabo normalmente ele desvirtua a nossa fé. E nesse processo de peneira que muitas vezes nós sofremos, nós perdemos a nossa fé, porque nós não estamos dispostos a perder as coisas, nós não estamos dispostos a renunciar. E eu citei também, e eu quero lembrar, para mim a maior derrota de Satanás, querido, é quando ele vê um mártir da igreja morrendo. Porque pensa em alguém que foi peneirado, no grau extremo.
com uma adaga no pescoço. Hoje à tarde eu estava olhando lá no Instagram e eu vi aquele Brother Bíblia. Ele sempre faz uns desenhos muito legais e ele fez um daquele pessoal sendo decapitado pelo Estado Islâmico e ele citou algo que ele falou assim: dizem que aquele que é Marte, ele é levado várias vezes antes de morrer, sem saber que vai morrer. Eles simulam várias vezes a pessoa, dizendo que vai matar e não matam, vai matar e não matam. Pensa num grau extremo de peneira, a sua vida está ali. E eles não se dobram. E eles não largam a fé. Isso para Satanás deve ser o fim. Deve ser a maior derrota. Porque o que ele quer é peneirar e ver aquela pessoa negando a Jesus. E a Bíblia vai nos falar, queridos, de um caminho, de uma carreira. Você que aceitou a Cristo, você que entrou pela porta estreita. Irmãos, existe um caminho estreito agora. E esse caminho é a carreira que você está seguindo. E a palavra nos conta, Hebreus 12, que nessa carreira é necessário que nós andemos e corramos a carreira olhando para o autor e consumador de quem? Da nossa fé. O autor é o quê? O autor é quem cria, é o que cria do nada, é o autor de uma peça de teatro, é quem cria a coisa. Jesus é o criador da fé, mas Jesus também é o consumador, é quem lá no final ele finaliza, é quem ele termina a fé. O que está dizendo essa passagem? Você na sua carreira, siga do início ao fim, olhando para o autor e consumador da sua fé. Não tire os olhos do Senhor. Não tire os olhos do Senhor, não se distraia, não tire os olhos do autor e consumador da sua fé, porque sem fé não há caminhada. Se você tira os olhos do Senhor, é porque provavelmente seus olhos estão colocados em outro lugar. Amém? E é isso que o diabo quer, tirar os teus olhos de Jesus. Eu já estou indo para o fim. E eu quero só citar 3 passagens que o próprio Pedro é usado. Algumas são bem conhecidas e vocês vão ouvir de novo, né? De como Pedro tirou os olhos de Jesus. A primeira passagem é lá no Getsemane mesmo, porque muitas vezes a gente ouve dizer que E muitas pregações falam da diferença de Pedro entre a hora que ele nega Jesus, que ele está fraco, que ele está negando Jesus, e de como ele com o Espírito Santo em Pentecostes, ele prega e 3.000 se convertem, e essa diferença é muito, a gente ouve muito. Mas o que sempre me intrigou é o contrário. Como é que Pedro, que estava firme com Jesus, até o momento que Jesus está sendo preso, que ele corta a orelha de Malco, estava lá, ele estava para morrer com Jesus, ele fala para Jesus: de maneira alguma, Jesus, eu vou até a morte. Ele vai e ele cumpre o que ele está falando. Ele era um homem de fé, um homem de coragem, de fé, eu não sei, mas de coragem, forte. Como que esse camarada que não brigou, cortou a orelha, meia hora depois, sei lá, 1 hora depois, está se escondendo, negando a Jesus? Não é estranho, irmãos? É coisa de horas. Ele está negando a Jesus. E eu tenho para mim, não posso dizer que é verdade, mas para minha pregação, para minha palavra, faz sentido, que é o seguinte: ele tinha muita fé naquilo que ele podia fazer, queridos. Ele olhou para ele mesmo e falou assim: peraí, eu pego essa espada aqui, eu corto a orelha desse cara. Na verdade, ele queria cortar a cabeça, eu acho, né? Mas eu vou resolver isso na força do meu braço, estou aqui. A hora que Jesus frustra os planos dele, porque Jesus jogou contra os planos de Pedro, Jesus falou: não, Pedro, acaso eu não devo beber o cálice que meu pai tem para mim? Consertou, curou a orelha do soldado. Naquela hora, Pedro olhou e falou assim: peraí, não deu certo. A primeira coisa que nós erramos, queridos, quando tiramos os olhos de Jesus, é olhar para nós mesmos e para a força do nosso braço.
Muitas vezes nós olhamos para nós e falamos assim: eu vou conseguir, eu estudei para isso, eu fiz isso, eu nasci para isso. E aí nós não conseguimos, ou nos frustramos, ou não, as coisas não saem da maneira como nós planejamos. E aí nós fraquejamos na fé, porque não olhamos para Cristo, porque olhamos para a nossa força. Maldito o homem que confia no próprio homem. Essa palavra está falando daquele que confia em si mesmo, que faz do braço a sua força. Se tirarmos os olhos de Cristo e botarmos os olhos em nós, queridos, na primeira falha que tivermos, nós vamos cair na fé. E é capaz de culparmos a Deus. Aí nós não culpamos a nossa falta de conhecimento. Nós não culpamos a nós mesmos, nós culpamos a Deus. Deus não está olhando para mim. Deus não está cuidando de mim. Então, irmãos, esse é o primeiro ponto. Tire os olhos de você mesmo, olhando para o autor e consumador da fé, não para você e suas capacidades. O segundo texto que eu quero lembrar com vocês, esse é muito conhecido, é Jesus caminhando sobre as águas. Jesus caminhando sobre o mar revolto com ventos. Os apóstolos ficam desesperados, começam a gritar, e Jesus fala: calma, calma, sou eu. E Pedro fala: Senhor, se é o Senhor, me manda ter contigo. E Jesus fala: vem Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas. Maravilhoso, né, irmãos? Já imaginou? Maravilhoso, andando sobre as águas, mas o que ele olha? Olha os ventos, olha o mar revolto, tira os olhos, tira o foco do Senhor e começa a afundar. Se o primeiro erro é nós colocarmos os olhos em nós mesmos, o segundo problema é tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos nas circunstâncias. Porque isso também Jesus não garantiu mar calmo para você, querido. Não garantiu, pelo contrário. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu estarei andando sobre as águas e te chamando para caminhar comigo. É mais ou menos isso que Jesus está nos falando. As circunstâncias vêm, o mar revolto vem, a enfermidade pode vir, a perda de um parente pode acontecer, mas tem de bom ânimo. Eu estou caminhando sobre as águas. E eu ouvi algo interessante, que as mesmas águas revoltas, o mesmo vento impetuoso que causa medo, foram as coisas que trouxeram Jesus para o barco. Então não fique preocupado. Se Cristo está no barco, tudo vai muito bem. Amém? Você crê nisso? Você vai tirar o olho da circunstância? Fala isso: eu vou tirar o olho da circunstância. Porque tirar os olhos de nós mesmos às vezes é fácil, mas da circunstância é difícil, querido. É ou não é? Às vezes você tem um diagnóstico, como é que você vai tirar o olho do diagnóstico? Às vezes você tem um saldo negativo no banco, como é que você vai tirar o olho? Como é que você vai manter a fé? Olhando para o consumador, autor e consumador da fé. E o terceiro, talvez o mais danoso, é quando tiramos o olho de Cristo, do Cristo verdadeiro, e colocamos o olho em Jesus das fake news. Um Jesus que não existe, querido. Quando olhamos para um Jesus que nós criamos um ídolo e colocamos o nome dele de Jesus, um Jesus que a Bíblia não fala que existe. Eu brinquei de manhã, talvez você pudesse chamar ele de Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Você pode chamar ele do que ele quiser, mas ele não é Jesus. Porque Jesus só existe um. Jesus é esse da palavra. E o Jesus da palavra, ele muitas vezes não é aquele Jesus que você tem pintado na sua cabeça.
Quando nós lemos a palavra, nós vemos um Jesus que muito mais vezes confronta. É ou não é? Eu não sei por que você veio aqui no culto hoje. Eu não sei por que você frequenta uma igreja evangélica ou uma igreja. Eu não sei. Eu não sei o que você espera de Jesus. Mas eu sei quem Jesus é. E eu sei como Jesus trata aqueles que o seguem. E eu quero te falar, e é muito importante, Jesus muitas vezes vai nos confrontar. E para terminar, eu quero citar uma passagem que está logo depois de Jesus alimentar uma multidão, 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, ele alimenta com pães e peixes. Ele pede para os apóstolos, para os discípulos irem à frente dele de barco, que ele ia orar, ele vai para o monte orar. E ele ora, e aí acontece essa passagem de Pedro andando sobre as águas, e a palavra nos conta que ele chega lá do outro lado, não lembro se Cafarnaum, não lembro exatamente. Ele chega do outro lado, e a Bíblia nos conta que aquela multidão que foi alimentada, ficou procurando Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Não viu? Pegaram barcos e foram atrás de Jesus. Aquelas pessoas, aquela multidão que Jesus alimentou. A hora que eles chegaram do outro lado, para Jesus, viram Jesus, perguntaram: Jesus, onde você estava que nós não te achamos? O que você responderia? Eu estava aqui, eu tive que passear, né? Mas eu estou aqui e tal. Sabe o que Jesus respondeu para eles? A hora que eles perguntaram: aonde você estava, Jesus? Ele falou assim: vocês não estão atrás de mim pelos sinais, nem pelo que eu sou. Vocês estão atrás de mim porque vocês se fartaram com o pão e vocês querem mais. E aí Jesus começa a falar de quem ele é. E aí aquele povo começa a dizer também quem é. Porque começa a falar assim: o povo foi alimentado no deserto com maná. E Jesus começa a dizer quem ele é: eu sou o pão do céu. Eu sou o verdadeiro pão. Aquele que se alimenta de mim, aquele que come minha carne e bebe meu sangue. Esse vive por mim. Vamos ler? João 6, não precisa nem abrir, de 56 a 58. Jesus diz para esse povo: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Olha que interessante. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Vocês lembram? Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. E o que a palavra conta, queridos? Que essa multidão, inclusive muitos discípulos do Senhor, deixaram Jesus. E disseram que o discurso era muito duro. É nisso que eu estou querendo centralizar o fim desta palavra. Às vezes nós criamos um Jesus que não é esse Jesus. Esse Jesus requer tudo de você, querido. Esse Jesus requer sua fé nele. Requer que você creia nele, que você olhe para ele durante a carreira. Esse Jesus quer que você coma da carne, beba do sangue, que permaneça nele e que dê fruto. Ou não sabeis que ele vive em vós? E o mais, talvez, triste é que Jesus, ao ver esses discípulos indo embora, não falou para eles: olha, não, volta aqui que eu vou multiplicar pão de novo. Volta aqui que eu tenho mais para alimentar vocês. Jesus não fez isso, querido. Jesus olhou para os 12 e falou assim: e vocês, vão me deixar também? Vocês também acham que o meu discurso é duro? E aí vem a frase célebre de Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna?
E esse Jesus, querido, eu estou aqui para falar que independente do processo de peneira que você esteja passando, existe um Cristo real, verdadeiro, que está nessa palavra, que promete estar contigo nas tempestades. Amém? Aquele que promete estar, quando você olhar, você vai enxergá-lo durante a carreira cristã. E eu quero que você faça uma análise da sua vida. Você tem crido? Por que você veio a essa igreja? Muitas vezes você está 20 anos sentado num banco de uma igreja e você não entende por que a sua vida não rompe. Por que você está sempre, empurrando a vida cristã com a barriga? Faça uma análise, querido. Eu queria chamar a equipe. Vamos orar, vamos pedir perdão para o Senhor se temos feito ídolos, se temos inventado um Jesus que não é esse. Feche os teus olhos. Pai, nós agradecemos por quem Tu és, Jesus. Nós cremos em Ti, nós sabemos da Tua bondade, nós sabemos do Teu amor. Senhor, a Tua palavra nos diz que nada nos separará do Teu amor. Nada, não há nudez, não há fome, não há espada. Nada nos separará do amor do Senhor. A palavra também nos diz que por amor o Senhor veio à terra, por amor o Senhor se humilhou, se tornou como homem e morreu, morte de cruz, porque nos amou. Senhor, o Senhor não tem prazer quando somos peneirados, Senhor. Isso está muito claro, Senhor. O Senhor não tem prazer em ver uma enfermidade. O Senhor não tem prazer em ver pessoas sofrendo nessa terra. Mas leva-nos a entender que essas leves e momentâneas tribulações, Senhor, não se comparam ao peso da glória que há por vir, Deus. Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, que são chamados segundo o Teu propósito. Pai, que os nossos olhos estejam no eterno, Deus. Como algum homem já disse, Senhor, o que não é eterno é eternamente inútil. Deus, que os nossos olhos estejam voltados para o que é eterno, que os nossos olhos estejam fixados em Ti, Deus, em Ti, Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos na nossa falta de fé, ajuda-nos na nossa dificuldade, ajuda-nos, Deus, a entender e a confiar que o Senhor nos tem nas palmas de Suas mãos. Pai, muitas vezes é tão difícil tirar os olhos de nós mesmos. Deus, muitas vezes é tão difícil não confiar no próprio braço e descansar no Senhor, Deus. Deus, tantas vezes é difícil olhar a circunstância e viver como se isso não fosse verdade. Deus, é difícil demais. Mas dá-nos o coração. Dá-nos o coração daquela mulher que tocou nas Suas vestes, Deus, porque cria que se simplesmente tocasse nas Suas vestes, ela seria curada. Deus, foi o Senhor quem aumentou, foi o Senhor quem criou aquela mulher, é o Senhor que nos criou. Ajuda-nos a ter essa fé, Deus. Deus, que nós tiremos os olhos de um Cristo que não existe, de um Cristo de fábula, Senhor. Pai, nós queremos crer em quem Tu és, Deus. Pai, pecamos porque não o conhecemos como deveríamos, Deus. Pecamos porque muitas vezes temos crido num Jesus sem conhecê-lo, Jesus. Mais do que canções, mais do que cantar, queremos sim, Deus, conhecer a Ti. Queremos que essa canção que vamos cantar agora seja verdade. Senhor, eu em Ti, Tu em mim. Este é o pacto.
Este não é um pacto, este é o pacto. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos.